Segunda parte da entrevista com o pastor Emanuel. Então, pastor Emanuel, eu já ia falar com o senhor aqui mesmo, o senhor falando aqui, eu pensando que Deus tem um remanescente no meio desse, todo esse povo, como diz a palavra do joio e do trigo, né? Existe o trigo no meio do joio. É minoria, é verdade, mas o que o remanescente tem que fazer? É clamar a Deus para que levante homens, não é? Que tenham compromisso com a palavra, pessoas que queiram servir verdadeiramente a Cristo, né? De todo o coração, que queiram fazer realmente o que a palavra de Deus nos ensina. Porque às vezes pessoas querem aceitar Jesus porque tem uma menina bonita na igreja, às vezes ele quer aceitar Jesus para ser um diácono, para ser um pastor, ele não entende que essas posições, né, eclesiásticas são para aqueles que Deus chama. Essas pessoas precisam ter qualidade, né, como está lá em Timóteo, né? Deve ser uma pessoa de bom testemunho, marido de uma só mulher. Existem muitas qualidades que as pessoas devem ter. E as pessoas querem chegar lá de qualquer jeito. E existem pessoas que chegam lá, pastor Manuel, porque eles têm poder aquisitivo, por isso eles estão lá. Você vê também que tem família que o pastor, que o avô era pastor, depois o pai, depois o filho, ou seja, será que Deus realmente chamou essa família toda, o avô, ou foi o avô que botou o pai e o pai botou o filho sem ter as qualidades, né, que é exigida pela Bíblia? Isso você acha que está acontecendo hoje? Creio que a igreja, por conta do poder aquisitivo, a igreja virou uma hierarquia. E igreja não é hierarquia. Hierarquia é quando o pai passa o trono para o filho, e isso vai acontecendo, né? Geração em geração. Mas eu creio que a igreja de Deus, Deus, quando ele chama e os homens fazem isso, chega o momento de Deus arrancar e colocar quem ele quer para fazer a diferença. Eu creio que Deus tem as suas maneiras de trabalhar da forma correta, onde nós não entendemos e não aceitamos, mas Deus, ele sabe trabalhar melhor do que qualquer homem, né? O poder de Deus é maior e melhor do que qualquer poder aquisitivo de cima dessa terra, porque Deus não age por ganância, Deus, ele é santo e justo por excelência, assim nos diz a palavra de Deus. E eu creio que o nosso papel é simplesmente orar e continuar fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer, porque eu creio que a tendência é piorar, a tendência é piorar. A igreja de Deus, ela é aquela que Deus chama, não aquela que se denomina igreja de Deus. Porque todas as igrejas, se você perguntar, eles vão dizer que é de Deus. Eles vão dizer que é de Deus. E Jesus entra, né? E ainda diz que aquele que não é contra nós, esse é por nós. É isso que hoje as pessoas confundem. Mas eu estou pregando no nome de Deus, então eu não sou contra Deus, eu sou por Deus. Só que Jesus também, ele fala que naquele dia muitos que expulsaram demônios, que profetizaram, que fizeram milagres e maravilhas no nome do Senhor, naquele dia Jesus vai olhar no rosto deles e vão dizer: afasta-te de mim porque eu não te conheço. E acontece com pessoas que foram chamadas. Os filhos de Arão, foi o próprio Deus que manda Moisés se consagrar, e Moisés consagra. E eles não aceitaram o chamado, né, ofereceram fogo estranho e morreram. Então, o que é isso? Tem pessoas que ele nem é chamado pelo próprio Deus, mas ele tem uma vocação e ele vai fazendo as coisas direitinho e Deus aprova, porque quando a gente faz as coisas corretas, Deus aprova. E tem outros que Deus chama e não zela. A gente vê pessoas que outrora, aqui na nossa cidade, né? Aqui na nossa cidade, pastor Carlos está ali do outro lado da câmera, é o nosso cenografista, sabe do que eu estou falando, né? E ele sabe do que eu estou falando. Pessoas, homens que outrora foram homens de Deus. Ó, nota 10, homens de Deus. Só que ao longo da trajetória, se venderam. Os políticos dominaram o altar.
né? A pregação não é mais cristocêntrica. E o que é cristocêntrica? Quando Cristo é o centro da palavra, quando Cristo é o centro da pregação. Hoje a pregação não é cristocêntrica. A pregação hoje, ela é aquisitiva, é uma pregação de poder, é uma pregação de domínio, é uma pregação do eu sou, é uma pregação do, né, que eu estou à frente e eu não sou nada. É isso que as pessoas têm que entender, que nós somos pó e cinza. E como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, né, nós um dia retornaremos para a essência, que é o pó. O homem não passa do pó, ele é pó. Só que dentro de nós, aqui ó, dentro de nós tem um ser, que esse ser não consegue morrer. E tem uma eternidade que nós vamos partir para ela, com Deus ou sem Deus. Então assim, existe o céu e existe o inferno. Apesar de muitos não acreditar, é um direito seu não acreditar, tá bom? É um direito seu, mas é um dever meu, tá falando isso aqui, é um dever meu pegar. Por quê? Porque o céu e o inferno existem, só que o destino da viagem somos nós que escolhemos para onde nós queremos ir, tá? O destino da viagem depende de mim, depende de você. É nós que escolhemos o lugar que nós queremos ir, e isso eu creio que cabe a nós. Se nós temos essa visão do verdadeiro evangelho, nós temos que buscar mais por ele. A palavra diz que quem é santo se santifique mais, e quem é impuro, né, esse continue fazendo as suas impurezas. Então eu creio assim. O senhor falou que nos últimos dias vai piorar. Veja bem o que disse Paulo aqui a Timóteo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Eu vejo, irmãos, a manifestação aí nas redes sociais de algumas coisas estranhas, e eles dizem que aquilo é o Espírito de Deus. Mas se nós, aqueles que conhecem a palavra de Deus, têm discernimento, né? O Espírito de Deus, ele não faz assim coisas estranhas, não é? Envergonhando as pessoas, com alguns tipos de manifestações estranhas. Então Paulo já advertia que naquele tempo que muitos abandonariam a fé e seguiriam espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então hoje eu vejo, pastor Nel, como você vê esses movimentos, pessoas berrando, pessoas com gesticulações estranhas, e tudo é atribuído ao Espírito de Deus. O que o senhor me diz dessas manifestações? Como eu falei no início da entrevista, não cabe a mim julgar, né, nem citar. Só que a palavra de Deus, ela vai nos afirmar com todas as letras que as obras do Espírito Santo, ela tem características próprias. Características. Não adianta eu gritar e berrar e fazer isso e aquilo outro e não tem as características do Espírito Santo. Quais são as características do Espírito? O apóstolo Paulo vai dar algumas informações para nós. Amor, domínio próprio, né? Benignidade. E a gente vai continuando e vendo essas características. Então assim, existem pessoas que pulam, brincam, fazem muitas coisas em cima do altar. Quando desce do altar, a santidade ficou. Então eu creio que hoje mudar o nome de um objeto e atribuir o nome dele a Espírito Santo. Tem pessoas que chegam na igreja que ele não sente nada. Se ele não tem uma oportunidade dentro da igreja, ele ainda sai zangado. Que é uma das características atribuídas ao diabo e não ao Espírito Santo, a zanga, a raiva, né? Mas se essa pessoa no meio do culto ela pegar um microfone, ali é como se ela estivesse sendo possuída pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não possui alguém. O Espírito Santo ele é uma característica, né? As obras dele são características de um ser que nos acompanha. Lá no livro de 1 Coríntios, Paulo ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, vocês não sabem que vocês são templo e morada do Espírito Santo de Deus? Então o Espírito Santo ele atribui essas características a nós. Então cabe a mim
ter esse domínio, um domínio próprio. O Espírito Santo, ele não domina o crente, mas o crente, ele tem que controlar. A palavra diz que o profeta, ele não é sujeito ao Espírito. O Espírito é sujeito ao profeta. É verdade. O Espírito é sujeito ao profeta. Como que eu vou dizer que eu estou com o Espírito Santo se eu perdi o controle? O Espírito Santo, ele não faz confusão. O Espírito Santo, ele é manso. O Espírito Santo, ele é aquele amor, aquele consolo que Jesus prometeu. Jesus disse assim, ó, eu vou, mas eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro Consolador. Alguém que vem para consolar não me joga por terra. Alguém que vem para me consolar, quando ele entra em mim, eu não vou falar coisas que eu não sei. Quando o Espírito Santo entra em mim, eu tenho que atribuir ao público que me ouve obras dele Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é um ser. Muitos creem que ele é uma força inerente de Deus. Eu não creio que ele é uma força inerente de Deus. Eu creio que ele é algo mais. Ele é mais poderoso. E Jesus ainda disse assim, ó, se vocês cometer blasfêmia, até contra o Filho do Homem vos serão perdoados, mas contra o Espírito Santo não será perdoado. E o que mais acontece hoje é esse tipo de blasfêmia contra o Espírito Santo. É pegar obras que é de outros seres e atribuir ao Espírito Santo. Para mim isso é uma grande blasfêmia, do meu ponto de vista, mas como eu falei antes, não quero estar acusando. Sim, eu oro muito a Deus e peço discernimento. Então, se alguém está com alguma atitude perto de mim e eu não sinto o Espírito Santo que há em mim, eu não sinto aquela atração, aquele né, não se bate, então eu vou ficar na minha, eu vou ficar quieto, mas eu sei que não é, porque a palavra diz que quando Maria está grávida, ela vai ao encontro de Isabel, sua prima, e quando ela chega lá, a palavra diz que o menino Jesus dentro do ventre e o João Batista no ventre de Isabel tiveram ali uma ligação que eles saltavam pelo Espírito que ali estava. Então, quando é o Espírito Santo, tem que ter essa ligação. Se não tiver essa ligação, não é o Espírito Santo. E hoje acontece no meio das igrejas que ninguém sabe quem é quem. Um vai para um lado e diz, será que é o Espírito Santo? Outro diz, é demônio. E fica aquela divisão no meio da igreja. Então isso não é o Espírito Santo. Quando é o Espírito Santo tem que haver essa ligação, porque o que é de Deus não confunde. O que é de Deus, ele esclarece. É verdade, pastor. Hoje nós temos que julgar tudo pela palavra de Deus, né? Tudo nós, por isso é que é importante conhecermos a verdade, como Jesus disse. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou grato aqui pela sua participação e eu peço agora que você faça as considerações finais, agradecendo aí os nossos espectadores e que Deus os abençoe. Nas minhas considerações finais, eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? E aos nossos telespectadores que irão assistir a este vídeo, né? E tirar suas próprias conclusões, não por o pastor Manuel, não por você mesmo, mas por a palavra de Deus. Se alguma palavra fugiu do controle, aí você analise se é bíblico ou não, porque muitas pessoas que não têm conhecimento vai julgar logo a gente, porque vai defender nome A ou vai defender nome B, porque hoje as pessoas defendem homem porque eles têm nome, e aí eles vão e querem defender essas pessoas e acabam afetando as outras pessoas e até mesmo entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas se a gente ir para a palavra, a gente vai ver que o que foi tratado aqui não é acusação, não é atacando ninguém, mas é levando ao pé da letra aquilo que eu sei, o que é de nós. E eu finalizo com o texto que já falei aqui essa noite, João 8, de versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu amo essa palavra porque o que sai dela, a palavra de Deus diz que nada é de Deus. Se está nela, tudo é base da palavra, está firmado com o céu, que é ligado lá, ligado aqui. Se saiu dela, viu? Não é de Deus, obrigado. Muito grato, viu, meu querido? Mais uma vez, lhe agradeço de coração ao pastor Carlos pelo convite que nos fez. Eu estou grato. Que Deus nos abençoe.